Agora, desde o começo do Covid-19, os desafios diários dos pais mudaram de cenário. A casa ambiente, que antes acolhia, agora também virou escritório e sala de aula, onde as demandas de home office e as aulas online entraram também no cotidiano das famílias, transformando a rotina de todo mundo, né, gente? Fora isso, os pais ainda têm que lidar com o acesso das crianças aos eletrônicos, que aumentou consideravelmente neste período. Por isso, o momento agora pede atenção com a saúde dos pequenos. Então, vamos descobrir como acessar a imaginação das crianças e achar um equilíbrio, batendo um papo com a pedagoga e terapeuta transpessoal Célia Gomes. Boa noite, Célia. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é super importante e relevante esse assunto. Afinal, nenhuma das crianças ainda, ou pelo menos a maioria, não voltou para a escola. Pois é, boa noite, Camila, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, tão pertinente nesse momento que estamos atravessando, né? E Célia, começa contando pra gente, então, como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque, no fundo, os pais precisam ali, às vezes, fazer reunião, fazer call, e a criança precisa de atenção, às vezes, quando é mais novinha, mais difícil. Aí liga a televisão, dá um aparelho eletrônico. Como que faz para achar esse equilíbrio e também exercitar aí o cérebro da criança, o bem-estar da criança, a sociabilidade, né? Porque dentro de casa é um pouco mais difícil. Pois é, a criança precisa de sociabilidade, precisa de estímulo motor, precisa de estímulo cognitivo e também de estímulo para o imaginário. E esse é um campo que pode ajudar muito na saúde psíquica da criança, principalmente. Eu tenho duas dicas, que é tecla play em faz de conta que e tecla play em era uma vez. As histórias, né, com toda a trajetória que elas favorecem para as crianças, elas favorecem um espaço de sair por alguns instantes daquela realidade, que a maioria das crianças estão presas no apartamento, elas não descem para brincar, elas não interagem mais com amigos, elas ficam ali dentro daquelas paredes, né? E por meio da história, ela consegue sair, transpor, né? Encontrando nas histórias e no seu imaginário uma possibilidade de se libertar. E né, e se um tecido azul fosse um mar? O que poderia acontecer ali, né? Se a gente estica um tecido azul na sala, faz um barquinho de papel, coloca uma caixa de papelão, será que a criança não vai virar um pirata? O que será que pode acontecer ali? Então, eu sempre acho que dentro das impossibilidades, né, de sair de casa, de buscar esses espaços que todos estão sentindo falta, como por meio do imaginário podemos acessar esses espaços. Então, já imaginou? E se eu fosse um pirata e você, Camila, um tubarão? Maravilhoso, eu já estou até aqui imaginando. A gente entra junto, né? Eu acho que estimula até a imaginação. Isso ajuda na aproximação também de pais e filhos, né? Essa coisa do fazer junto. Aproveitar que a gente está pertinho do Natal, eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar se vale, de repente, aproveitar essa oportunidade e montar uma árvore, fazer uma árvore mesmo, pegar galho, pintar com as crianças e fazer todo esse processo da construção. Você acha que isso é construtivo de alguma forma? Libera a imaginação da criança? Acho perfeito. Eu acho que o ritualizar, né, essa celebração com a arte é perfeito. Desenhar, pintar todos os enfeites, construir uma árvore. Essa ideia é brilhante. Ocupar, né, a criança nesse momento de ideias, de ritual, de celebração, né? Porque é uma data em que elas têm uma memória afetiva de interação com a família, de faz de conta que o Papai Noel vai chegar aqui e vai encontrar uma árvore toda linda, enfeitada por mim, né? Com alguns bilhetinhos e coisas que eu desenhei. Todo esse caminho de criação, de recriação. Vamos dar argila para as crianças, porque elas não podem descer e correr mais pisando na terra. Dá uma argila para ela brincar, para ela ter contato com o elemento terra ali, construir mundos, desconstruir e elaborar todo esse processo difícil que a criança vivencia. Se para nós adultos já é um desafio, né, que temos recursos de elaborar,
Imagina para a criança. E por meio do brincar, do ouvir e do criar histórias, a criança consegue elaborar toda essa experiência e se libertar um pouco da situação claustrofóbica que acaba sendo a quarentena. É verdade. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa, ainda falando do Natal, é uma judiação, assim, eu tenho um sobrinho, ele é pequeno, ainda tem 3 anos e meio, e levar a criança e o Papai Noel de máscara é aquela coisa assim, quando, né, é possível levar para o shopping, às vezes estamos aí buscando equilíbrio para tentar não enclausurar a criança o resto da vida dentro de casa, porque é realmente muito complicado. E aí, como a gente faz para ensiná-la ou de alguma forma dizer, sabe assim, transformar aquilo numa coisa legal, numa coisa boa? Eu não sei se de repente nesse processo da árvore, pegar um Papai Noel e falar, ai, vamos colocar máscara nele, tem o bichinho. Isso para as crianças mais novinhas, né? Para as crianças que ainda estão nesse processo do Papai Noel mais intenso. Porque é de doer o coração de ver eles sem poder abraçar, sem poder beijar, vendo de longe, dando tchauzinho, sabe? Pois é, são os desafios que estamos vivendo nesse momento. Mas eu sempre acho que o caminho do imaginário acaba sendo muito rico. Se você começa a falar, né, cria uma história ali, que o Papai Noel agora, né, está chegando, veio de longe, e que quando se a gente chegar muito perto, né, perde a magia, cria toda uma história, uma fantasia, que eu acho que sustenta bastante. A criança sabe que a gente está num momento de pandemia. E olha, sinceramente, eles até que estão interagindo bem, né, diante de uma situação como essa. Então, esse brincar de ressignificar com as máscaras é maravilhoso. O brincar que ele está num lugar com uma bolha invisível, e quando a gente chega, sente calor, você não está vendo a cor, eu estou. Sempre criar. Eu sinto que os pais podem ajudar pelo caminho do imaginário. A criança mesmo, às vezes ela sabe que aquilo não é verdade, mas ela adora que você estimule o imaginário dela. Ela adora entrar num jogo lúdico. Mesmo que no fundo ela saiba que não é, mas ela fica, mais, eu quero mais disso. Ela tem sede de alimento para o imaginário, ela tem sede, ela pede isso o tempo inteiro. E é o momento de desenvolver, né, Célia? Muito obrigada, quero te agradecer. Eu tinha aqui um monte de pergunta para fazer, estou cheia de questionamentos, acho que quem está em casa também, mas o nosso tempo está curtinho. Muito obrigada por ter aí ajudado. Eu acho que esse processo da imaginação realmente talvez seja o essencial para encontrar esse equilíbrio, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é um grande potencial de alimento para a alma. Maravilhoso. Obrigada, viu? Uma boa noite para você, bom fim de semana. Agradeço, boa noite, bom final de semana a todos também.